Oi! Que bom ter vocês aqui. Hoje, 9h30 da manhã, perto do 0 grau. O Caio sem luva, né? Mas ainda com touca. Tá começando a ficar frio de novo, porque já faz mais de meia hora que estou caminhando. Mas, gente, uns e outros dizem para mim, por exemplo, esses dias, falei da Dinamarca, desculpem, acho que foi num vídeo anteontem, falei que o governo mandou matar milhões de matas na Dinamarca e eu disse naquele vídeo que eu senti muito pelos animais, né? E um comentário foi, pois é, você tem sensibilidade com os animais, mas não com seus seres humanos. Não, gente, eu tenho sim, gente. Eu sinto muito, né, para toda a pessoa que morre com ou de Covid, né, eu sinto, né? Eu sofro também quando eu escuto de pessoas que meus filhos ou alguém conhecido conhecia ou que eu vi que faleceu. Eu, particularmente, agora só conheço uma pessoa que faleceu, foi no Brasil com 94 anos, que já teve também outros sérios problemas. Mas isso não quer dizer que eu não tenho sensibilidade para os seres humanos, porque eu penso assim, gente, se isso tudo continuar assim, nós vamos ter muito mais pessoas morrendo de fome ou sentindo fome do que morrendo de Covid ou com Covid. Eu acredito, né? Meu ponto de vista. Talvez eu esteja enganado, mas esse é o meu ponto, a minha sensibilidade maior com as pessoas. Eu sei. Eu, de vez em quando, assisto vídeos de favelas. Esses dias eu assisti um moço que fez uma documentação sobre uma favela em Manila, Indonésia. Ele passou lá, né? Que pobreza, gente. Que pobreza, né? E o pessoal são pessoas como você e eu, né? Eles não são diferentes. Eles só não tiveram a chance, né? E eu sinto quando eu vejo isso. E o moço passou lá, filmando, entrando no abrigo deles. E o pessoal, todo contente, mostrou, falou com ele, explicou, né? E eles, praticamente, sem roupa, sem nada dentro, né? Aquele fogão era só uma boca, né? Então, eu sinto, gente, eu tenho sensibilidade para essas pessoas, mais ainda. Porque eu penso assim, se eu caio aqui, né, ele já sofre com as restrições. Imagina essas pessoas ali, que já não tem nada. Então, essa é a minha maior sensibilidade. Porque isso trata-se de bilhões de pessoas. Entende? Então, por isso eu também faço esses vídeos. Para tentar mostrar para vocês. E peço para vocês, gente, tentam se informar. Pois, gente, vamos ao assunto hoje. Ou o Caio desabafando, né? Vamos ao assunto de hoje. Estatístico da LMU. Isso é uma universidade em Munique. Excesso de mortalidade. Qualidade dos dados alemães, desastre único. Excesso de mortalidade ou não? Quase nenhuma pergunta é mais decisiva para a Corona 2020. O estatístico Göran Kauermann critica o tratamento demasiado negligente dos números relevantes. De acordo com o perito, os números que indicam um excesso de mortalidade é considerada a prova final do curso presumivelmente devastador da pandemia declarada da Covid-19, também na Alemanha, o chamado excesso de mortalidade. O termo tem sido parte integrante
do debate corona e está pendurada sobre a população como uma espada invisível de Damocles. E não faltam manchetes que ligam a Covid-19 a um número significativamente maior de mortes. Por exemplo, a manchete do Time, 11 de dezembro, é lida pelo alarmista. Excesso de mortalidade da corona. Um morto a cada 3 minutos. Mas, numa inspeção mais atenta, os fatos para o ano da corona são tudo menos claros. De acordo com o Instituto Federal de Estatística, o número total de pessoas que morreram na Alemanha em 2020 foi de 982.439. De uma população total de cerca de 83.250.000 pessoas, que por sua vez, segundo o Instituto Federal de Estatística, corresponde a cerca de 48.000 mais mortos do que nos anos 2016 a 2019, por exemplo. Então, aí está o excesso de mortalidade de corona. De acordo com o estatístico Göran Kaudermann, da Universidade Ludwig Maximilian em Munique, LMU, não se deve tornar tão simples. O estatístico e professor da LMU deixa uma coisa inequivocadamente clara logo no início, numa entrevista com o jornal Welt. De acordo com os nossos cálculos, na realidade, não morreram mais pessoas inesperadamente do que, em média, nos 4 anos anteriores. Com sua avaliação estatisticamente sólida, Kaudermann concorda com a estimativa feita pelo virologista Henrik Streeck em Bonn na primavera de 2020, segundo a qual provavelmente não haverá excesso de mortalidade devido ao Covid-19 até ao final do ano. Isso ele já falou na primavera. Ele já fez o cálculo e já disse. O virologista Henrik Streeck. Sobre ele também já falei várias vezes aqui. E ele, no início da pandemia, já falou que ele acreditava que não vai haver excesso de mortalidade. Pois, na LMU, Kaudermann dirige o grupo de análise de dados Covid-19, cuja tarefa é contribuir para a gestão da pandemia de Covid-19 com seu conhecimento científico e perícia estatística. Segundo Kaudermann, uma das causas fundamentais que leva a interpretações distorcidas dos números é a falta de consideração do fator demográfico. Por exemplo, disse ele, a estrutura etária da população também deve ser tida em conta na comparação das taxas de mortalidade em 2020. É preciso saber que o ano de 1940, aqueles que têm agora 80 anos, teve uma taxa de natalidade particularmente elevada. Isso, é claro, afeta as taxas de mortalidade. Como o estatístico explicou na entrevista, o ano de 1940 era particularmente elevado, o que se reflete agora nas estatísticas de mortalidade. Ou melhor, aumenta o número de falecidos de qualquer forma. Isso é lógico, né, gente? Eu acho. Como resultado, disse ele, em 2020, poderiam ser esperados cerca de 41 mil falecidos adicionais em comparação com a média dos anos 2016 a 2019. Os 7 mil a menos dos 48 mil não é simplesmente um excesso de mortalidade, mas inteiramente dentro dos limites das flutuações aleatórias. Em meados de dezembro, Kaudermann usou modelos estatísticos para explicar que um pouco mais de pessoas com mais de 80 anos de idade tinham morrido
do que em média nos anos anteriores. No entanto, disse ele, isso não se... Ó, o trem. Não dá para ver, mas ouvir, né? No entanto, disse ele, isso não se aplicava a pessoas de 35 a 59 anos de idade. Na categoria de idade 35 a 59 anos, temos uma submortalidade. Escutam bem. Contudo, disse ele, isso deve-se simplesmente ao fato de menos pessoas serem mortas serem mortas no trânsito, por exemplo, por causa das restrições da corona. Kauermann também aborda o fenômeno relevante na entrevista atual. Nesse grupo etário, as causas mais comuns de morte são os acidentes. No ano de corona, viajamos menos, praticamos esporte menos arriscados, menos pessoas morreram no trânsito rodoviário. No conjunto, compensa potencialmente o aumento do número de mortes da corona. Muito interessante, né, gente? Eu particularmente, achei interessante também passar isso para vocês. Como Kauermann explica, outro efeito deve também ser tido em conta quando se considera um suposto excesso de mortalidade. Em 2020, a epidemia de gripe estava praticamente ausente porque as medidas de higiene tinham sido tomadas a partir de meados de fevereiro. Assim, houve significativamente menos mortes por gripe do que em anos anteriores, o que afeta as estatísticas globais. Kauermann critica os números de mortes publicados pelo Instituto Federal de Estatística como dados brutos, sem qualquer informação classificada. O próprio gabinete vê, naturalmente, a situação de forma diferente. É simplesmente demasiado cedo para se poder fazer declarações bem fundamentadas sobre o excesso de mortalidade para todo o ano 2020. O Instituto Robert Koch, RKI, mencionado diariamente, também não se sai bem com o estatístico da LMU. No contexto dos próprios cálculos matemáticos, se leem relatórios que a Covid-19 alegamente assombra cada vez mais jovens humanos. Mas não há dados sobre a idade dos pacientes de cuidados intensivos. O mesmo é válido para os mutantes, ou o evento de teste. Dada a qualidade dos dados do Instituto Roberto Koch, disse ele, é basicamente céptico que acabaremos por chegar a análises significativas. Olha só. Além disso, Kauermann também repreende o RKI. Por exemplo, o fato de as chamadas figuras de infecção para idosos dispararem apesar do bloqueio poderia ter sido representado por uma visualização diferente e fácil de criar. No entanto, a apresentação confusa do RKI impediu isso, disse ele. Para nós é assustador ver que a qualidade dos dados na Alemanha continua a ser um desastre único. Então vocês podem ver que não sei se é porque querem mesmo esconder os dados, né? Ou se realmente assim nunca chegou ao público e nunca ninguém se interessou mais pelos dados, só uma pequena parte. Mas agora todo mundo olha nos dados e se vê que esses dados que são apresentados, poucos dos, realmente a gente pode fazer alguma coisa com eles, né? E mesmo ele, o estatístico, olha, ele vive de números e dados, né? Diz que esses dados do Instituto Roberto Koch são difíceis de entender e não são o suficiente para realmente entender o que está acontecendo, né? Então, gente,
É isso aí, da Alemanha. Os dados da Alemanha, atualmente, um desastre único. Pois, quem diria, né? Mas me parece que isso pode até ser um joguinho, né? Para a gente não saber bem o que acontece. Que, na verdade, deveria se saber quantas pessoas já se suicidaram, quanta violência já houve nas casas, ou pelo menos ter uma ideia dos primeiros, vamos dizer, 9 ou 10 meses do ano passado. Esses dados são muito difíceis de achar, eu sempre vou atrás, mas não é tão fácil assim. Às vezes a gente também tem que ter nisso um pouquinho de sorte para encontrar. Ou simplesmente ainda não são divulgados. Isso também é bem possível. Gente, um grande abraço. Que bom que vocês estão aqui. Valeu. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Desejo para vocês um ótimo dia. Schaut mal hier, wie hässlich der Schnee ist. Olhem aqui como a neve ficou feia, né? Isso aconteceu por causa da chuva. Das kommt wegen dem Regen. Der schmeißt den Dreck hoch. A chuva joga a sujeira para cima. Além disso, os carros passam, jogam também água para cima, junto com a sujeira. Und das kommt auch davon, wenn die Autos langfahren, schmeißen die den Dreck hoch mit dem Wasser. Genau. So, pequeno, como é que a gente diz? Diálogo em alemão. Ein kleiner Dialog in Deutsch für euch, para vocês. Damit ihr mal was anderes hört, para que vocês possam escutar uma vez uma coisa diferente. Gente, grande abraço, até no próximo vídeo. Valeu!